Eu quero ler um texto com vocês que eu amo muito. Esse texto sempre fala comigo muito. E Deus já falou de muitas formas aqui com a gente hoje e já confirmou muitas coisas que Ele já falou ao meu coração. E isso é uma bênção, o Senhor é muito bom. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. É uma família que eu amo. E uma família que ensina tantas coisas diferentes. E toda vez que eu leio esse texto, o Senhor me ensina outras coisas. E eu quero compartilhar algumas delas aqui hoje. Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 7. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. A cada vez, Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Eu vou ler até aqui. Pai, só a leitura da Tua palavra já é uma bênção, Senhor. Mas, Deus, abre os nossos ouvidos para ouvir também aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Me ajuda, Senhor, a dizer somente aquilo que o Senhor quer falar ao Teu povo, Senhor. Me usa segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Senhor. E me ajuda, Jesus, a não ter timidez, Senhor, para entregar aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. E esse texto é muito interessante e o Senhor foi falando comigo durante toda essa semana, durante um mês quase. E no domingo, a Elisângela falou um pouquinho de Samuel também, que ela chegou a mencionar aqui na pregação. Samuel foi um juiz, o último juiz, profeta, sacerdote, um homem de Deus. Ungiu Saul e Davi. Davi que foi o maior dos reis de Israel, que Israel teve. E aqui a gente está contando a história de Ana, que foi a mãe desse homem de Deus maravilhoso, esse servo do Senhor. E Ana era uma mulher triste e angustiada porque ela não podia ter filhos. E Penina entra nessa história por conta do código de Hammurabi, que eu fui estudar, né? E aí Ana era a primeira esposa de Eucana, a mulher que ele amava, a mulher que ele escolheu para dividir a vida com ele. Ele queria Ana, amava Ana, mas Ana não podia ter filhos, era estéril. E por conta dessa esterilidade, a lei permitia que ele escolhesse uma outra mulher, que ele tivesse 2 esposas. E aí sim surgiu Penina na vida de Eucana. Senão ela não existiria, seria só Ana, né? E aí Penina tinha inveja, obviamente, de Ana, porque Ana era a esposa amada, era a preferida, era que ele gostava, foi a esposa que ele escolheu. E ela só veio para suscitar descendência. Né? Ele precisava de uma esposa que desse filhos. E aí Penina apareceu na história. E pensar nessa questão também me fez pensar um pouquinho em Penina, que a gente sempre coloca a Penina de lado, né? E pensa assim, nossa, mas ela sempre ficava implicando com Ana, falando um monte de coisa, mas deveria ser difícil para ela também, porque ela carregava esse peso de ser a segunda, né? De estar sempre em segundo plano. As pessoas olhavam para ela e sabiam que ela só existia por um motivo. Ana não podia ter filhos, então ela estava lá. Senão ela não estaria nesse lugar. E aí, Penina irritava a Ana, provocava a Ana,
mas por conta do coração. O que Deus me falou nesse texto? Que ambas eram mulheres angustiadas. Ambas eram mulheres amarguradas. Elas tinham problemas sérios. Ana era muito triste porque não podia ter filhos, mas Penina era muito triste por ser a segunda, por não ter sido a desejada, a escolhida, a primeira esposa. Ela também era triste e angustiada. As duas viveram a mesma situação, viveram uma grande dor e tinham um coração cheio de amargura, mas o comportamento delas era diferente. Ana confiava em Deus. Ana tinha Deus como primeiro na sua vida. E Ana colocou o seu problema, a sua dificuldade, no lugar certo. Não no outro, né? Porque Penina queria atingir Ana. Ana não. Em nenhum momento revidou. Em nenhum momento falava com Penina. Em nenhum momento ela ia para o marido e falava assim: olha aquela lá, fica o tempo todo me perturbando, faz alguma coisa, me ajuda. Ela não fez isso. Ela não fez nada disso. Na verdade, ela foi lá e depositou no altar toda a dor, toda a amargura, tudo aquilo que estava dentro do coração dela, tudo que estava fazendo mal, ela colocou no altar do Senhor. E o Senhor curou Ana. E o que a gente vai aprender hoje? O que o Espírito Santo está falando? Existem mulheres aqui que precisam ser curadas. Precisam ser curadas na alma. Precisam ser curadas dentro do coração, para que a sua família possa ser atingida, para que a sua família possa se sentar ao redor da mesa. A gente está falando de sentar ao redor da mesa, mas tem gente que não consegue nem chegar lá. Tem gente na família que fica preso no quarto, que fica trancado num outro cômodo, que não consegue acompanhar, porque a mesa não é um lugar de bênção para essa pessoa. Ela não consegue olhar a mesa como deveria olhar. Tem famílias aqui que as esposas, as mulheres, não têm sido bênção dentro de casa. Não tem sido essa palavra de bênção. Não tem tido esse coração no altar do Senhor para que toda a sua família se achegue à mesa do Senhor. Para que a presença de Deus esteja nessa casa. Para que todos sejam alcançados por essa presença. A gente precisa olhar para dentro hoje. O que o Espírito Santo quer fazer hoje é curar os nossos corações, curar as nossas emoções. Existem mulheres aqui que estão tristes com seus maridos, tristes com seus filhos, tristes com alguém da casa, mas têm depositado a sua fé e a sua confiança em lugares errados. Tem irritado as pessoas na sua casa. A gente, às vezes, quando a gente está ferido, quando a gente está chateado, a gente tem uma tendência a ferir quem está mais próximo, né? Quem está mais perto, quem convive com a gente, recebe o pior da gente, na maioria das vezes, né? A bênção fica para quem é de fora. Quem é de dentro toma na cabeça, né? Porque a gente faz tudo em casa. Em casa, a gente mostra o pior que a gente tem. Em casa, a gente fala o que pensa, a gente fala o que dá na telha, a gente fala o que tem vontade, a gente explode. E aí, quando tem alguém de fora, a gente finge, né, que está tudo bem. Não, está tudo bem, olha aqui, a gente tem uma mesa, senta aqui com a gente. E no dia a dia, a coisa é muito diferente. Quantos filhos, ao sentar à mesa, não se sentem felizes? Porque aquele momento de sentar à mesa é um momento de acusação. É um momento de dizer, você não fez aquilo que eu te pedi hoje. Você não lavou a louça. Você não arrumou o seu quarto. Você não fez isso que eu te pedi. Você não fez o que eu te mandei. Não é um momento de prazer. É um momento de acusação. A Bíblia aqui, no texto que a gente leu, vai dizer que, às vezes, Ana não sentia nem fome. E é assim que acontece na nossa casa. Às vezes, o seu filho não vai sentir fome. Ele não está com vontade de sentar à mesa. Por quê? Porque quando ele chegar lá, você vai acusar ele. Quando ele chegar lá, você vai comparar ele com o irmão
que é talvez mais atencioso com você do que esse, né? Às vezes quem tem mais de um filho tem essa tendência, né? Esse aqui é mais fácil de lidar, então eu vou ficar com esse. Esse daqui eu vou falar direitinho, vou conversar com ele. Esse daqui é muito difícil. Esse aqui, meu Deus do céu, está sempre dando problema. E aí você transparece isso na sua casa para o seu filho. E na hora que você chamar a sua família para sentar ao redor da mesa, ele vai dizer que não. Ele vai sair, ele vai preferir ficar no quarto, ele vai preferir ficar no computador, ele vai preferir fazer uma outra coisa que não seja sentar ao redor dessa mesa, que para ele não é lugar de bênção, não é lugar de amor, é lugar de acusação, é o lugar onde ele vai para você falar o que ele não fez, aquilo que ele não te atendeu. Então, que a gente possa ter esse cuidado de utilizar a mesa da forma como nós estamos aprendendo aqui. A mesa para perdão, a mesa para amor, mesa para paz, mesa lugar de comunhão, e não um lugar para acusar o outro, para colocar o dedo na ferida, para dizer o que a pessoa não tem de bom. Na verdade, a mesa é um lugar para a gente criar memórias boas para a família. É um lugar para a gente viver bem, em comunhão. Lá em Samuel 1:10, diz assim: Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. E aqui Deus falou assim para mim: às vezes a gente conta os nossos problemas para alguém. E a Grace até pregou aqui e falou assim: você tem que escolher para quem você fala. Você não pode falar dos seus problemas para qualquer pessoa. E às vezes a gente não tem essa sabedoria, a gente conta o nosso problema para a vizinha, né? A vizinha não é cristã, não é nada, não tem nada para te oferecer de bom, e você vai lá e conta o seu problema todinho para ela. E ela gosta até do seu marido às vezes, né? Então ela fica lá na torcida para poder, tomara que termine logo isso, fique aí, tomara que não dê certo, E a gente está compartilhando algo que deveria ser uma bênção para a gente, deveria ser para a pessoa nos ajudar, e está atrapalhando, não está sendo bênção. E às vezes também a gente contamina o outro com a nossa dor. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Na nossa casa e aqui também no arraial e nas nossas amizades. Porque às vezes a gente está chateado com alguma coisa. O nosso coração está angustiado, está triste com alguém. E aí a gente vai e conta para o outro do lado. E o outro fica também chateado, angustiado, aborrecido. Eu vou abrir um pouquinho aqui uma questão bem pessoal na minha família, que a minha mãe está aqui hoje e minha mãe não estava programada para estar aqui, né? E aí o Espírito Santo já tinha me falado que eu tinha que falar isso, agora eu vou ter que sustentar, vou falar. E aí, lá na minha casa, eu sempre tive muitos problemas com os meus pais. Eu fui uma adolescente difícil, né? E nesse dia a dia com os meus pais, a convivência era complicada. Meu pai era uma pessoa difícil, teve mulheres fora do casamento. Então, a minha mãe, com certeza, ficava triste com isso. Mas a minha mãe me falava muitas coisas sobre o meu pai, né? Falava muitas dessas questões para mim. Falava mal do meu pai para mim, na verdade. Era mais ou menos desse jeito. E isso contaminou meu coração de alguma forma. E durante muito tempo, eu não pude olhar o meu pai nos olhos. Eu não conseguia, não era possível isso acontecer. Eu não conseguia me relacionar com o meu pai. Eu não conseguia falar com ele como pai. Não conseguia entendê-lo como pai. E isso me fazia sofrer bastante. E eu não tinha noção de que eu estava sofrendo. Eu não conseguia entender que eu tinha essa dor lá dentro. E eu cheguei a dizer, eu me lembro muito bem disso, a gente estava num gabinete com o pastor Márcio na época, e eu me lembro de dizer para o meu pai: pai, eu te odeio, dentro de um gabinete. E eu me lembro do rosto do meu pai nesse dia, eu nunca mais esqueci dessa cena. O rosto do meu pai mudou. E aí, daquele dia em diante, alguma coisa dentro de mim balançou. Mas eu só consegui me relacionar novamente com meu pai depois que eu já estava casada. E aí sim que eu consegui caminhar com o meu pai novamente.
Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós, mulheres, né, precisamos ter esse cuidado na nossa casa. Talvez, de alguma forma, você esteja fazendo mal ao seu filho ou fazendo mal ao seu esposo por conta das coisas que saem da sua boca, por conta daquilo que você fala dentro de casa, por causa daquilo que você diz do outro. E aí, porque você está amargurada. E aí, ao invés de você depositar essa amargura no altar, você vai e transborda ela para o outro. E aí contamina o outro também. Então, não fale mal do seu esposo para o seu filho. Não fale mal do seu filho para o outro filho. E assim sucessivamente. Não transforme a sua casa em um lugar desse, em um campo de batalha, né, onde todo mundo se odeia. Todo mundo é inimigo. Ninguém gosta de ninguém, porque sempre tem uma palavra ruim. Um tem alguma coisa contra o outro o tempo todo. Então, que a gente tenha esse cuidado e que a gente consiga filtrar aquilo que sai da nossa boca. Que a gente não fale sem pensar. Nós não podemos ser mulheres assim, insensatas, né? Eu não penso no que eu estou falando, eu só quero falar, eu só quero ferir. Penina fazia assim. Ana não. Ana não fazia isso. Ana ficava quieta, guardava para ela e depositava no lugar certo, que é o altar do Senhor. E aí, além disso, Ana também marcou Samuel, de alguma forma. Eu fui marcada de uma forma ruim, e glória a Deus, porque Deus me curou disso, né? Mas Samuel foi marcado de uma forma boa. Samuel foi marcado de uma forma tão maravilhosa que ele se transformou num homem impecável. E Ana não podia imaginar que Samuel seria isso tudo, né? Eu não acredito que quando ela engravidou e o bebê estava na barriga, ela podia imaginar, não, ele vai ungir ainda o rei Davi. Claro que não. Estava pensando nisso, não estava passando pela cabeça dela algo assim. Mas Ana era obediente ao Senhor. Ana aprendeu com o Senhor. Quando ela parou ali, orou, chorou, botou tudo para fora, aquilo tudo de ruim que estava nela, ela colocou para fora. Naquele momento que Deus curou, Deus fez a cura completa, né? Curou a alma, o espírito, curou o corpo também. E aí ela foi lá e gerou Samuel. E Samuel ficou com Ana até ele ser desmamado. E ser desmamado, hoje em dia, com 6 meses, né? 6 meses, a criança já está prontinha, vai para a creche, vai para lá, eu vou trabalhar, eu vejo, porque eu trabalho em RH, né? Aí as mães já chegam, com 6 meses, já estão lá, prontas para trabalhar, já estão bonitinhas, arrumadas. Cadê seu filho? Deixei com não sei quem, deixei na creche, larguei. Não quero saber, não, preciso de dinheiro, né? É assim que elas falam para mim, preciso de dinheiro, preciso trabalhar, não dá não. E aí a criança já está lá, com 6 meses. Nessa época aqui, não, era em torno de 3 a 4 anos de idade, é que a criança era desmamada. Largava da mãe e aí ela foi deixada lá. Samuel foi deixado com o profeta. E aí eu fui pesquisar o desenvolvimento da criança também, nessa idade, né? Com 2 a 3 anos, já está uma memória melhor, ele consegue decorar algumas coisas, ouve histórias. Então, ela conseguia contar histórias para ele, ela conseguia falar para ele o que aconteceu com ela, como que Deus curou, como que ela desejou ele, por quanto tempo, conseguia encher Samuel dessas informações e ele guardava isso na mente dele. E com 3 a 4 anos, que foi quando ele foi deixado lá, ele já conseguia distinguir o que era certo do que era errado. O que é muito importante, porque a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli eram maus. Eles não faziam o que era certo, eles faziam o que era errado. Então, era necessário que Samuel só ficasse lá depois que ele soubesse distinguir uma coisa da outra. O que era certo do que era errado. Com essa idade, ele já conseguia. Mas ele só seguiu o que era certo porque a mãe dele ensinou a ele o caminho certo, a forma certa de agir. Ela teve esse tempo. Teve tempo de ficar com ele todos esses anos para ele chegar lá e conseguir saber, não, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer, não. Isso aqui vocês estão fazendo errado. Minha mãe, ela me falou lá, contou uma história para mim, que era assim, que Deus ensinou assim, que tinha que fazer desse jeito. Eu não vou fazer desse jeito diferente. E aí, aqui eu aprendo mais uma coisa.
que a gente precisa marcar a nossa família, que a gente precisa marcar os nossos filhos com aquilo que nós cremos, com a nossa fé. Os nossos filhos precisam saber quem é o Deus que a gente serve. Eles precisam conhecer as nossas histórias de fé. Para isso, não dá para viver da fé do outro. Né? Não dá para viver só do que a gente fala aqui no altar, do que a pastora Elisângela prega. Agora eu posso falar pastora. Pastora Elisângela prega, do que o pastor Fábio prega. Não dá para viver só disso. Eu preciso ter uma vida real com Deus. Eu preciso viver isso para que o meu filho veja a minha vida e siga o meu exemplo. E aí ele vai ser marcado por aquilo que ele está vendo no dia a dia. Ele não vai precisar saber de outro, ele está vendo aqui comigo, ele está vivendo o que eu estou vivendo. Ele se ajoelha comigo, a gente ora junto, a gente fala do Senhor, a gente lê a palavra, a gente conta história da Bíblia, a gente conta história da vida, daquilo que a gente vive, das experiências que a gente tem com Deus. E aí sim, ele fica marcado e marca a geração dele depois no futuro, igual Samuel fez. Então, que a gente possa gerar essa geração maravilhosa que a gente quer ver. Porque a gente, às vezes, fica pensando assim, tomara que no futuro seja melhor. Mas o que você está fazendo lá na sua casa para o futuro ser melhor? O que você está fazendo com seu filho todos os dias para, no futuro, a gente ter uma geração de pregadores? Para, no futuro, a gente ter uma geração de profetas? O que você está fazendo lá na sua casa? Todos os dias, qual é a marca que você está deixando lá na sua família, no seu dia a dia, na sua casa? Então, assim, que a gente consiga sair daqui hoje pensando, eu quero ser como Ana. Eu quero marcar a minha geração, marcar o meu filho para que na geração dele ele seja uma bênção. Eu quero gerar esses homens e mulheres de Deus abençoados. Eu quero que a minha família seja uma referência. Lá no meu bairro, no meu dia a dia, lá entre os nossos. Eu quero poder falar para as pessoas aquilo que eu vivo. Aquilo que eu realmente sou. Não aquilo que eu escuto. Porque aquilo que eu escuto é muito pouco, né? Viver é muito mais gostoso, né? Que a gente possa hoje fazer essa oração aqui, juntos, de pedir para o Senhor, Senhor, cuida do meu coração. Às vezes, a gente nem sabe, ou a gente não percebe que está triste ou que está amargurado com alguma coisa. Mas eu creio que o Espírito Santo está aqui e que ele vai te mostrar se tem alguma coisa aí guardada no seu coração, dentro do seu coração, dentro da sua alma, alguma coisa que você trouxe lá dos seus pais. Eu fui pensar nisso, nessas questões com meu pai, com a minha mãe, depois de grande. Eu já estava casada com o Igor, já tinha muito tempo, e eu não fazia ideia. E aí, conversando, a gente conversava muito, e o Igor falava assim, você não pode tratar o seu pai assim. Não é possível que você faça isso, não é possível que você fale com ele desse jeito. E eu não conseguia entender o que ele estava dizendo. Porque, às vezes, o nosso ouvido não escuta a voz. Não escuta o que Deus está falando. E Deus fala muitas vezes com a gente e a gente resiste. Então, que hoje você não resista ao que Deus está falando. Que hoje o seu coração seja completamente colocado no altar de uma forma que tudo que está aí e que não pertence ao Senhor e que tem que sair, saia. E que você possa chorar e se derramar na presença do Senhor e que Ele te cure hoje, para que a sua família seja curada. Para que a sua família seja essa bênção que a gente está pregando aqui todo dia, que a gente está falando que tem que ser, para que a sua família esteja realmente ao redor da mesa, para que seja fácil se sentar à mesa, colocar todo mundo, trazer o pão da presença do Senhor para a mesa. Como que a gente faz isso? Primeiro eu preciso de cura para mim. Primeiro eu preciso curar o meu coração. Primeiro eu preciso curar a minha alma, para depois eu poder marcar a minha família com essa presença de Deus. Em nome de Jesus, e eu agradeço a oportunidade. E é esse o recado do Senhor.